Meu pai era uma pessoa que ele já apreciava a arte e a gente não sabia. Mas ele nos levava, por exemplo, eu e minha irmã, São Paulo era um lugar muito tranquilo para você visitar. Então, assim, de todo domingo, meu pai nos levava para o centro da cidade. E no Museu de Ipiranga, nós temos o quadro que é o quadro da Independência. Ele é gigantesco, ele é enorme. E eu lembro que eu fiquei olhando para aquilo, eu fiquei impactado. Porque eu fui chegando mais próximo que eu podia e quando eu vi que tinham marcas do pincel, aquilo me impressionou muito. E eu olhava assim aquele cavalo naquela posição, aquela parte de Dom Pedro com a espada, e aquele movimento, assim, o burrinho vindo assim, o riacho, aquilo foi uma coisa que eu sempre tinha aquele pensamento, né, conforme o decorrido quando eu fui crescendo, de como seria você ter a capacidade para chegar e pintar e expressar uma coisa tão bela como aquela que eu vi a primeira vez. Foi isso, foi o quadro da Independência. Essa relação com o social, o Freud já trouxe quando ele pensou a psicologia das massas, né, que é um texto clássico da década de 1920 dele, e que ele pensa que o sujeito é sempre social. A gente não pode esquecer que até o contexto da família em si é um espectro do social, né? A relação que a gente estabelece com os nossos cuidadores, com o pai, mãe, com o tio, com o avô, com a avó e com os irmãos, por exemplo, nesse microcosmos da família, é uma semente dessa relação que a gente vai estabelecer nos nossos encontros quando a gente estiver fora do âmbito familiar. Então, o social ele é sempre importante para poder modelar o sujeito. Do mesmo jeito que o sujeito é modelado dentro da família, e é uma relação de troca também, né? Esse sujeito também vai participar dessa troca na cidade. Eu tinha uma convicção de que a arte fazia parte da minha alma. Mas, por exemplo, chegou uma época da minha vida que eu queria ser ator. Eu tinha uma coisa assim, eu sempre me fascinou muito a coisa da imagem. Eu sou da época que eu assisti o homem pela televisão pisar na lua, em 69. E a televisão para nós era uma coisa assim, que ela estava começando a entrar nas casas e nós assistimos muita novela. Então de pequeno via muita novela sentado assim no chão. Então eu achava interessante essa coisa como que a pessoa podia é, me convencer de que aquilo era verdade. Eu perguntava para minha mãe, falei, mãe, mas ela está chorando, ela está muito triste. É verdade? Minha mãe falava, não, eles são atores. E eu achava aquilo incrível. Então assim, dancei muito tempo, né? Não fui profissional, mas participava de eventos de dança, em programa, já participei, esse tipo de coisa assim, mas nada profissional. Então eram coisas que eu tinha vontade, mas sempre relacionado com arte. Mas a minha alma sempre foi voltada pro desenho. A pintura foi consequência, né? Que você pinta, colore o que você desenhou. Mas o desenho sempre foi para mim uma facilidade, assim. É isso. Eu também era uma criança muito feliz de ter o privilégio de morar num lugar onde eu tinha um quintal muito grande, com muitas árvores. Então, assim, de ter balança, lugar para brincar, de ter muitos primos ali, primas. Eu tive uma infância muito feliz, mas muito feliz mesmo, assim. De lembrar só de momentos bons. Já na época fazia fogueira, na minha casa tinha plantação de milho, de ralar o milho, fazer aquelas comidas típicas né, pamonha, comida típica, né? E de vir todas as minhas tias, o cheiro da pipoca, ah, dá uma saudade. A primeira vez que eu vi a neve aqui, eu fiquei, ó, eu falo muito, eu acho que eu fiquei 6 horas sem falar. Eu só senti. E quando chega a primavera aqui, para um artista, eu vivo há 10 anos aqui, 10 anos eu tiro foto. Quando começa a nascer aquelas florzinhas pequenininhas, quando acaba o frio e vem uma esperança na gente que nós não temos isso no Brasil. E assim, e é muito forte. Aí agora chega o nosso outono,
que é magnífico. Tiro foto de Saarbrücken até hoje. Eu tiro foto, eu gosto de saber quantos anos tem a ponte. Eu fiquei de queixo caindo com a nossa ponte aqui. Ela só é 5 anos mais nova do que o Brasil. Eu vivo numa cidade que é quase da mesma idade que o meu país. Então assim, eu vejo muitos... Esse lugar que nós estamos aqui, esse lugar aqui deve ter mais de 100 anos. É o tempo todo eu vivo isso. Eu vivo esse chão aqui. Eu vivo a ponte, como eu falei. Lá atrás, mesmo onde eu morava, no Wittenberg, eu fui caminhando, aí tinha um poço assim, eu olhei e falei, ué, que engraçado, que esse poço aqui? Uma coisa assim de pedra. Aí fui olhar a data, 1835. Meu Deus do céu, os escravos nem eram libertos no Brasil. Aquilo foi feito naquela época e está ali, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Eu não pensava que a Alemanha era um lugar que tinha tanta diversidade. Que na nossa cabeça no Brasil... Quando eu vim passear a primeira vez, né? Vim a passeio, depois eu vim morar. No Brasil, que na Alemanha a maioria das pessoas são todas loiras, todas têm olhos azuis ou olhos verdes. E aqui você vê que tem todo, né? E falando alemão e nascido na Alemanha, né? A arte, ela quebra exatamente isso. A coisa do preconceito, da diferença. A linguagem é uma só. Ela atinge o coração das pessoas, não importa se o coração for preto, se o coração for homossexual, se o coração for muçulmano, o coração alemão, não importa. Ela vai lá dentro do coração da pessoa. A arte, ela tem tanto poder porque todos nós temos arte dentro da gente. Todos nós temos um sentimento muito particular. A arte é a manifestação de tudo. Tão latente da coisa de ter vivido, que ser criado num bairro de nordestinos, de pretos, de pertencer a essa diversidade no Brasil, de ter isso muito forte em mim. Quando eu chego no Brasil, a primeira coisa que eu faço é ir para uma feira. A feira de frutas, comer um pastel, essas coisas eu sinto falta. Mas eu vivo muitas coisas do Brasil aqui. Aqui tem muitos brasileiros, então nós temos os nossos churrascos, nossas coisas. Então é uma outra situação. Não tenho os meus amigos de infância, não tenho minha família, que eu não tenho nenhum parente aqui. Mas tem coisas que me lembram. Mas eu sinto muita falta do Brasil, é isso daí. Essa coisa de estar com a família, mas voltar a morar no Brasil eu não tenho mais. É engraçado falar isso, né? Parece meio contraditório. Eu acho que quem vem para cá, não digo para a Alemanha, para fora do Brasil, qualquer país que seja, e a pessoa fica muito tempo, ela nunca mais fica inteira. Você não é inteiro lá e você não é inteiro aqui. Isso é fato para mim. O restante de vida que eu tenho, inteiro eu nunca mais vou ser. Porque assim, quando eu estou no Brasil, passeando, eu tenho vontade também de voltar. E quando eu estou aqui, eu tenho vontade de voltar também para o Brasil. Então, quer dizer, isso mostra que não sou inteiro mais. O que me faz ficar, às vezes, um pouquinho melancólico é que eu vivi um Brasil próximo do que vocês têm aqui. Então, eu vivi esse Brasil onde nós não tínhamos muito muros que dividiam as casas, não fechávamos as portas de entrada, brincávamos na rua. Então eu recordo muito das coisas que eu tinha do Brasil aqui. Quando eu vejo as crianças correndo, andando sozinha para ir para a escola, eu ia com 6 anos, 7 anos, eu ia sozinho para a escola. Eu vivi esse Brasil. Então assim, os tempos mudaram, né? Pegou tudo, assim, jogou dentro de um liquidificador e bateu, e aí eu sou isso. A minha construção é essa, sabe assim? De como eu sou como pessoa, de como eu sou como artista, de como eu vejo as pessoas. Eu acho que por conta de ter vivido tudo, não foi só tudo flores, né? Vim de uma família pobre, né? Onde meu pai falava, essa semana nós vamos comer arroz, feijão e ovo. E aquilo para mim era uma festa. Então assim, parece que vira meio que poliana. Mas eu sou muito, muito, muito otimista. Eu tenho isso meio que é meu isso. Eu sempre acredito que que vai ter uma coisa melhor, sabe, assim, parece meio poliana mesmo, talvez seja, mas eu sempre acredito. Então esse quadro, eu fiz exatamente uma mulher preta, tudo aquilo que eu vi a vida inteira, aquelas mulheres lindas, com aquele sorriso, mas o cabelo sempre foi uma coisa que foi um tabu. A minha irmã fazia, antigamente tinha um pente que você esquentava no fogão e passava no cabelo e fazia uns caracóis. Eu cresci vendo as amigas das minhas irmãs fazendo aqueles caracóis. Então quando eu fiz esse quadro, eu pensei exatamente nisso. Hoje,
principalmente a mulher preta, ela pode ter o cabelo que ela quiser. Esse cabelo que está no quadro, ele é uma explosão de cores, ele é a explosão da diversidade. Ele mostra tudo ali, sabe? E o quadro, ele é a diversidade, eu acho. Eu sinto isso.